Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, aqui pelo INQ e especificamente pelo INQ Academy. Nesse dia, gente, tem um convidado mega especial, uma pessoa que eu sou suspeita, porque eu sou muito fã como pessoa, como ser humano e como profissional, um médico extremamente conceituado que vem ali trazendo para a gente uma visão muito integrativa do cuidado em saúde, e especificamente em relação ao tema que nós falaremos, sobre dor na coluna. E é com muita honra e com muito prazer que eu apresento para vocês hoje o nosso convidado, o Dr. Pedro Paulo Prudente. Seja muito bem-vindo, doutor. Natália, muito obrigado. É um prazerão estar aqui com vocês. É uma honra, né? Ser convidado, participar desse podcast, desse evento maravilhoso. E todos os eventos que vocês fazem são de altíssima qualidade. A gente, quando é convidado, já se sente honrado, tenta organizar a agenda. Estou muito, muito feliz mesmo, muito contente de estar aqui hoje. Show de bola. Te agradeço de coração, doutor. Tamo junto. A gente sabe que nossa vida não é assim brincadeira, né? Sim. São muitos pratinhos para poder equilibrar e para a gente conseguir organizar os horários. E sempre que a gente faz o convite, realmente, doutor Pedro Paulo, com o maior carinho, com a maior atenção, se organiza para estar nessa troca aqui. E hoje, tendo a oportunidade de trocar bastante com vocês, gente. Isso. Então, suguem bastante desse rapaz, porque vocês podem fazer pergunta depois, podem deixar comentários. Tenho certeza que o doutor Pedro Paulo vai responder a todas as dúvidas, né? Com o maior amor e o maior carinho. Doutor Pedro Paulo, antes da gente começar mais esse podcast, queria que o senhor se apresentasse para nós. Quem é o doutor Pedro Paulo Prudente? Prazer. Então, eu sou formado aqui na Universidade Federal de Goiás, já tenho 16 para 17 anos, e fui para São Paulo, fiz minha residência médica na Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp, em Medicina do Esporte, que é a minha primeira especialidade. Minha residência, mãe, é a área do exercício e do esporte, então sempre com a ferramenta do exercício, que é um tema que hoje nós vamos falar bastante, né? Show. E não cuidamos somente de alto rendimento, cuidamos de pessoas que querem melhorar a saúde e a qualidade de vida com exercício, né? Perfeito. Depois fiz fisiologia do exercício, fiz a parte de nutrologia, então para integrar um pouco essa parte da alimentação, e mais nos últimos anos a área de medicina da dor e acupuntura. Então a minha formação ela abrange muito essa área do movimento e a área da dor, com foco em principalmente procedimentos minimamente invasivos ou intervencionistas em dor e reabilitação com movimento, então com bastante integração com fisioterapia, educação física e outras áreas correlatas, né? Show, show. E é justamente sobre isso, gente, que a gente vai falar nessa noite. Essa abordagem interdisciplinar e multidisciplinar, né, doutor Pedro Paulo? Isso. Relacionado à dor, especificamente em relação à dor na coluna. E essa é a primeira pergunta, doutor Pedro Paulo, que eu queria fazer para você, né? Que a gente fala tanto de dor e a gente fala tanto de dor na coluna. E eu queria que o senhor explicasse, assim, na verdade, assim, para a gente poder caracterizar essa dor na coluna. O que é de fato dor na coluna? O que não é dor na coluna? Então, o primeiro fato que a gente tem que avaliar é que é algo muito prevalente, né? Então, quase que todo mundo, ou a maioria das pessoas, em algum momento da vida, vai sofrer de dores na coluna, ou dores, de alguma maneira, na coluna lombar, na coluna cervical, em algum trajeto dos ossos, ou da região musculoesquelética, né? Da região muscular miofacial da coluna. Perfeito. Então, é algo que tem muita correlação com questões ergonômicas, laborais, posturais, né? Tem doenças mais graves, que podem correlacionar também doenças inflamatórias, doenças oncológicas, mas assim, é algo que é muito democrático, né? Dor na coluna é algo que praticamente todas as pessoas em algum momento da vida vão ter, à medida que envelhecem elas vão ter mais, né? E o estilo de vida, o sedentarismo, o imobilismo, né? A falta de movimento, e a vida hoje corrida, né? A vida, o cotidiano muito pesado que as pessoas vendem do ponto de vista emocional, do ponto de vista da correria que a gente citou agora aqui, eles nos deixam mais assim, no risco de estar com dor na coluna. Isso a gente precisa falar que é um termo mais genérico, dor na coluna, né? Mas que dentro do consultório a gente tem que avaliar, diferenciar dores que estão naquela região dermatômica, miotômica ou regiões que você sente ali na coluna, mas que pode estar relacionado a uma dor nos rins, a uma infecção, a uma dor visceral, né? Perfeito. Então, por exemplo, uma aneurisma dissecante de aorta que pode dar dor torácica e dor nas costas. Então, assim, como médicos, nós temos que fazer o diagnóstico, avaliar a pessoa como um todo. Mas, pensando na questão da dor na coluna, é algo muito prevalente, é algo muito democrático e é algo que todos estão sujeitos, principalmente porque é algo que, assim, devido a todo esse contexto de vida, é algo muito comum na atualidade.
É interessante, assim, alguns pontos que o Dr. Pedro Paulo traz, né, nessa primeira fala dele. Primeiro, a gente entender que, assim, a dor na coluna é um fenômeno muito complexo, né, Dr. Pedro Paulo? Complexo. E tem tudo a ver aos nossos hábitos de vida. Sim. E é bom a gente lembrar o seguinte, assim, nós somos seres que, entre aspas, vivíamos muito pouco antigamente, né? Uhum. Que, assim, na verdade, a intensidade também era outra que a gente vivia, né? Então, nós vivíamos muito pouco, mas a gente vivia muito em movimento. Porque pela nossa realidade, pela nossa necessidade, a gente tinha que caçar para sobreviver. Então, a gente tinha que usar o nosso corpo de forma muito dinâmica e muito constante. Demandando muito esforço, né? De toda essa estrutura musculoesquelética. Então, acaba que, nesse aspecto, isso facilitava a gente não ter tantas complicações, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, como a gente morria mais novo, mais jovem, a gente não tinha todo um processo de degeneração. Perfeito. Que é o que a gente enfrenta hoje, né, Pedro Paulo? Totalmente. Então, esses hábitos de vida, gente, assim, a nossa própria realidade da sociedade moderna, ela predispõe a todos nós que tenhamos, em algum momento da nossa vida, uma dor ali na coluna, Sim. que, como o Dr. Pedro Paulo mesmo disse, pode estar relacionada à coluna, mas também pode ter outras correlações. Perfeito. E aí, outro aspecto muito importante desse comentário do Dr. Pedro Paulo é sobre essas outras correlações. É a importância da gente entender o contexto, né, que esse indivíduo está envolvido, pensando hoje que a gente trabalha muito no modelo biopsicossocial, né, Dr. Pedro Paulo? Inclusive, o senhor falou dessa questão de sentimento, das emoções que vão influenciar em relação à dor. E outro aspecto aqui que o Dr. Pedro Paulo falou, e isso eu vou querer destrinchar um pouco melhor agora, sobre a questão da dor visceral, né, Dr. Pedro Paulo? Que muitas vezes, assim, hoje a gente fala muito do intestino, né, Dr. Pedro Paulo? Que como sendo ali o segundo cérebro, né? E da importância desse órgão ali no tratamento da saúde e, acima de tudo, na manifestação das doenças. Dentro desse contexto, Dr. Pedro Paulo, o que é uma realidade para você, assim, na sua realidade prática e clínica? O que o senhor mais enfrenta? São problemas mecânicos mesmo? São essas questões mais emocionais que estão ali envolvidas no processo? Ou é muito essa questão de vísceras, né? Essas complicações? Olha, como é que funciona? Assim, o modelo que nós tínhamos antigamente, que muitos vão lembrar, ou até vão falar assim, nossa, eu passei por isso, era aquele modelo médico, assim, vamos fazer um exame de imagem Perfeito. e vou te passar um remédio ou uma injeção, se não melhorar, volta aqui que a gente vai ter que ver o que faz. Perfeito. Então, era assim, era muito passivo, né? Ótimo. Eu não olhava para o indivíduo e pensava, nossa, como que ele vive, como que ele anda, como que ele trabalha, como que ele fica sentado, como que ele dorme, quanto que ele dorme, se o intestino está funcionando ou não está funcionando. Então, era assim, vou fazer um raio-x ou uma ressonância, ó, toma esse anti-inflamatório, se não melhorar, eu vou te passar outro. E assim, ponto. A gente não pensava assim, olha, você também tem que fazer alguma coisa. Olha, esse músculo tá fraco, isso aqui tá sem movimento, tá sem alongamento. Então, se fala de exercício, que é uma coisa assim que é totalmente antiga e elementar, mas assim, se tem dado mais o olhar, né, de importância mais recentemente, né? As questões naturais, as questões de alimentação, porque a gente vivia num modelo muito hospitalocêntrico, exames, né? Então, hoje, na minha prática, e já colocando esse modelo, a gente tenta trazer um novo modelo, que é justamente olhar para essa questão da coluna como parte de uma pessoa e olhar, por exemplo, desde o intestino, relacionar algum contexto de inflamação crônica, esse processo inflamatório que pode estar ali vindo do intestino, pode ter alguma correlação dessa dor, tá? Refletindo dores intestinais viscerais ou estomacais no dorso? Pode. Não é tão comum, é mais comum na região de abdômen, mas, por exemplo, uma dor renal, né, pode vir a acontecer, uma lesão prostática num homem mais idoso, um mieloma múltiplo, pode, às vezes, correlacionar dores na coluna. E aí, com isso, a gente precisa entender que nem toda dor na coluna é uma dor mecânica postural ou miofascial, isso é importante, principalmente para fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, que às vezes podem, negligenciar uma investigação de algo que pode precisar de um exame de imagem ou de uma avaliação clínica mais complexa e não colocar todo mundo, não, isso aqui é muscular, né? Mas, assim, também é importante a gente não olhar só esse lado, olhar a pessoa como um todo, ver como é que está o descanso, o sono, o exercício, o alongamento, o treinamento, e olhar a pessoa de um ponto de vista miofacial, de um ponto de vista nutricional, de um ponto de vista inflamatório, de um descanso, do sono. Então, eu acho que hoje o olhar e a diferenciação que a gente tem feito é realmente enxergar o indivíduo como um todo de fato, né? Show. E ter esse olhar peculiar aí dessa forma. E é muito evidente, assim, gente. Eu sou formada há 15 anos, né, doutor Pedro Paulo? Tenho ali uma experiência de 17, 18 anos trabalhando no mercado mesmo. E, assim, eu mesmo, sendo jovem, acompanhei muito essa transição da gente ter essa visão um pouco mais engessada, podemos dizer assim, né? Porque era um pouco mais restritiva.
Não, beleza, você tem um problema, você vai lá, faz cirurgia, você toma um remédio, e aí a gente vê como é que vai ser, né? A gente não tinha muito esses outros Sim, sim. questionamentos, e por vezes a gente não tinha tanto a valorização da importância dessas outras abordagens, desses outros profissionais nesse Uhum, cuidado ali uhum, com essa dor e com essa saúde. E aí, já entrando nessa situação e nessa seara, é justamente a outra pergunta que eu faço, assim, uhum, para o senhor hoje, doutor Pedro Paulo. Por que que é tão importante hoje, na sua prática clínica, essa abordagem multidisciplinar? uhum. Assim, como é que Sim, ela tem ajudado ali esses pacientes, né, e esses clientes a passar ali pelos obstáculos, né? sim. Hoje, um dos fatores que eu procuro fazer no consultório é quando a gente faz a análise do paciente, faz o exame, faz a questão do exame físico, não olhar só para a imagem, né? Eu Uhum, tento já, dentro de um exame físico, fazer um exame não só estático, mas um exame dinâmico. perfeito. E um dos fatores que é muito, assim, um pilar do meu trabalho é tentar sempre ir na causa e na raiz. Uhum, Então, quando eu vou falar, olha, vamos entender por que que isso está acontecendo? Ah, não tem uma dor muscular no quadrado do lombar, nos eretores da espinha, aqui no multífito. uhum, Tem um ponto gatilho miofascial. uhum, Então, assim, ok que tem uma dor, ok que tem uma questão ali, mas por que que tá dando? uhum, Será que como que essa pessoa pisa? Como que tem o encurtamento muscular? uhum, Como é que tá esse alongamento? Como é que tá a força desse glúteo médio? Então, assim, o que que a gente tem feito hoje, por isso que a gente tem esse cenário dessa parceria nossa, né? uhum, E por isso que a gente dá certo, porque a gente tem uma mesma visão. uhum, É o olhar biomecânico. perfeito. Então, no contexto de encontramos ali uma dor ortopédica de cunho Uhum, mais mecânico ou mecânico postural, uhum, músculo, né, ou facial, né? uhum, É toda vez que a gente avalia, a gente gosta de ter essa perspectiva do movimento. uhum, E aí ver músculo, ver fáscia, uhum. ver como é que está a questão da marcha, ver questão de algum músculo que pode estar em deficiência ou em algum outro que está Compensação com ou não, né? compensação. Uhum, E aí, por isso que esse trabalho nosso funciona tão bem, por conta dessas identificações e dessas contrapartidas que a gente precisa muito de vocês para dar, na verdade, a avaliação mais real e verdadeira. Porque, na verdade, o que a gente faz ali é uma triagem, algo mais rápido, uhum, mas que nos acende uma luz que fala, olha, vamos que eu acho que o caminho é por aqui. uhum, E aí nisso a perfeito. gente encaminha para vocês, né, o pessoal Uhum, da fisioterapia que avalia a repadronização, avalia isso. movimento, avalia biomecânica, Uhum. e aí dali a gente começa não só a tratar, mas já tratar e prevenir, corrigir para a gente estar ajustando coisas mais na frente que poderiam haver, né? Prevenir ali as complicações, né, Sim, dessa dor, porque assim, gente, a gente sempre fala isso, né, doutor Pedro? O nosso sim, corpo, ele se adapta, e ele se adapta a uhum, tudo, a coisa sim, boa e a coisa que não é legal. sim, E por vezes são essas adaptações que não são legais, que vão favorecendo um desequilíbrio sim, mecânico mesmo ali, né, e a gente uhum, fala, quando a gente estuda muito, a gente fala que o nosso corpo é física, né, gente? E nosso corpo é um equilíbrio de força, ou pelo sim, menos deveria ser. Então, se alguma força ele tá vencendo essa uhum, coluna, tá vencendo uhum, essa estrutura, aí a gente pode ter ali algum tipo de complicação específica. sim, E é bacana o doutor Pedro Paulo falar isso, gente, assim, a gente já trabalha como parceiros há muitos anos, graças a Deus, uhum, e o quão importante que é essa fala, né, doutor uhum. Pedro Paulo, assim, a gente conversar, né, Enxergar a sobre isso. gente Uhum, trocar, a gente, uhum, assim, a gente o tempo todo, gente, a gente conversa sobre as pessoas, né, a gente uhum, conversa sobre os pacientes. Nossa, doutor, uhum, eu acho que tem isso acontecendo, o que que o senhor acha? O senhor acha que tem uhum, a ver essa linha de raciocínio? uhum, E da uhum. mesma forma o senhor traz para nós essa contrapartida, Perfeito. e isso não tem jeito. O maior beneficiado é o É, nosso cliente, é o nosso paciente. sim. E tanto é que não é à toa assim que essas pessoas cada vez mais têm nos procurado para essa Uhum, abordagem diferente. perfeito. E obrigada mais uma vez pela sua valorização, né, dentro Uhum, das nossas profissões e acima de tudo por permitir que a gente tenha esse diálogo tão límpido e tão é. claro e tão constante. E essa valorização, na verdade, é algo que é boa para o paciente, né? Porque a gente sabe que o trabalho de vocês é um trabalho de qualidade, é uma avaliação genuína, é uma avaliação que está buscando também a raiz do problema. E, logicamente, a gente entende que existem as adaptações, que o corpo ele acostuma de alguma Sim. maneira, Uhum, mas que a gente vê que tem aspectos que geram uma sobrecarga e que uhum, às vezes a gente nem vê nas primeiras avaliações, ali num primeiro perfeito. momento. Uhum, A partir do momento que você vai elucidando, como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando, né? Às vezes, num primeiro momento, você faz uma linha de raciocínio e à medida que você, em outros eventos, em outras consultas, em outras sessões, você vê o desenrolar da melhora ou da evolução do paciente, ali que a gente começa a desvendar o problema. Não, tá, show. tá vindo daqui, não. Então, assim, a gente tem que ter humildade, porque quem trabalha com dor, Uhum, sempre eu falo isso, nunca trabalhe sozinho, tem que trabalhar em equipe. ótimo. E Uhum, segundo, às vezes a gente nunca desvenda totalmente do início. uhum, uhum. Então, é um processo que a gente vai convivendo com o paciente
fazendo ali o nosso trabalho. Eu falo que tratar de dor é igual cuidar de um jardim. Você vai tirando as ervas daninhas, vai pondo um adubo, vai regando e vai cuidando. E ali você vai vendo o resultado que vai acontecendo. Então, às vezes, eu falo, tratar a dor é um processo. Então, é igual exercício, é igual você estudar, fazer um curso, uma pós, uma faculdade, que você vai vivendo um processo e aí você vai se tornando uma pessoa melhor, tanto o médico que trata, vai tendo experiência, tanto o paciente que vai passando por aquilo ali, porque a gente está colocando ele para sair um pouco daquela zona de conforto também. No nosso tratamento, não é só remédio, pelo contrário. Excelente. Também usa remédio, mas ele usa procedimentos, usa movimento, e aí dali a gente vai enxergando as deficiências, é aquilo que está gerando a dor do paciente. E é muito importante, doutor Pedro Paulo, quando o senhor coloca isso, é a importância dessa ação, né? Assim, na verdade, o tratamento hoje, que para as dores de forma geral, e especificamente para a dor na coluna, ele é ativo, né? Ativo. Então, assim, do mesmo jeito que a equipe multidisciplinar tem que estar muito bem engajada, muito bem alinhada, o paciente tem que ser colaborativo, né? O cliente tem que ter ali consciência do papel dele ao longo desse processo, porque a gente não vai fazer milagre, a gente não está ali para poder se colocar como o curador, né? Como fosse a pessoa que vai trazer ali o milagre para poder acontecer. Mas não, de que a gente vai junto trabalhar nesse processo, a gente vai facilitando, a gente vai direcionando, a gente vai ajustando. Dentro desse aspecto, doutor Pedro Paulo, eu queria, assim, se o senhor lembrar, que o senhor trouxesse algum exemplo, assim, para a gente, para poder compartilhar nesse momento, de algum paciente, assim, que o senhor se lembre, que tenha tido um resultado diferente devido a essa abordagem multidisciplinar. Sim. Então, assim, nós temos vários pacientes, né, que às vezes chegaram com até, assim, a gente não vai citar, claro, nomes, mas pacientes, por exemplo, que chegaram com uma perspectiva de que a solução para o caso deles seria somente cirúrgica. E às vezes, olha, doutora, 2 ou 3 médicos já me indicaram a cirurgia. E não que, às vezes, a ferramenta que aquele médico tem, o que ele pode oferecer, às vezes o recurso que ele tem é uma cirurgia. Mas o que a gente tem visto na nossa prática? Logicamente, a indicação ela é soberana do ponto de vista médico, mas neurológico, né? Você tem que ter sinais de alarme, red flags, que a gente chama, ou sinais neurológicos mesmo, não somente uma imagem, né? E que vê esse paciente funcionalmente. Perfeito. A gente fala que não pode operar a imagem, não pode operar a ressonância. Perfeito. Então, sempre a gente tenta fazer o que a gente precisa fazer. E quando o paciente ele compreende a missão dele também, e ele não se torna um paciente passivo, né? Ele se torna um cliente que vai ter a sua questão, não, eu estou no processo junto com vocês. Porque também ele é o principal interessado. E a gente faz o melhor e ele faz o melhor. E essa parceria, por exemplo, num caso de uma paciente que teria uma indicação cirúrgica, que a gente insere técnicas, né? Então, logicamente, uma pessoa com muita dor, eventualmente você vai usar um medicamento ou uma técnica neuromodulatória, né? Um procedimento, às vezes, guiado por ultrassom, ou algum estímulo percutâneo ou transcutâneo que vai gerar um efeito analgésico, mas a partir do momento que eu saio daquela crise mais importante, aguda, a primeira coisa que eu tenho que gerar é movimento. Perfeito. Porque o paciente que tem dor, ele começa a ter medo do movimento, que a gente chama isso de cinesiofobia. E isso vai gerando mais medo, mais dor, e aquela bola de neve vai formando. Mais perda de função. Mais perda de função. E aí, quando a gente começa a cortar esse ciclo, e ele entra num ciclo virtuoso, né? Melhora a dor, melhora o movimento, melhora a amplitude, e aí a pessoa começa a resgatar, e a gente começa a avaliar de um ponto de vista global, olha, isso aqui precisa fortalecer, isso aqui precisa ativar, e aí a gente consegue, às vezes, um caso, que era uma paciente que já estava decretada para uma cirurgia com 40 e poucos anos de idade, e ela conseguiu, às vezes, sair fora de um processo cirúrgico, e hoje, às vezes, está lá correndo, está fazendo bike, está fazendo um esporte de até impacto, e está bem. Sem nenhuma repercussão. Sem nenhuma repercussão geral biomecânica, tá? Todos os casos são assim? Então, talvez alguns, muitos sim, não, nem todos, porque às vezes depende também da participação, do desejo, daquilo que a pessoa responde, da motivação. Mas tem pacientes que a gente faz propostas dentro do consultório, até do ponto de vista de composição corporal, de inflamação. Então, uma paciente que chega, por exemplo, com um quadro de obesidade, com um quadro de inflamação, um quadro de uma descompensação, que junto com esse tratamento de dor, ela ainda corrobora se ajudando e na nutri, né, que é outra pessoa importante. Sem dúvida. E aí ela faz todo um cuidado dessa composição do músculo, da inflamação, ela desinflama, assim, do ponto de vista mais global, vamos usar um termo mais sistêmico, né, porque é um termo mais assim. A pessoa também se ajuda do ponto de vista metabólico e inflamatório. Perfeito. E aí ela favorece o movimento, favorece todo o tratamento. Então,
assim, são vários, né, casos que a gente tem Graças a Deus. de muito sucesso, né? E, assim, sempre olhar dessa forma, o olhar como um todo, né? Assim, a gente lembra casos mais emblemáticos, como esse que eu citei, casos que o paciente, nossa, doutor, me livrei de uma cirurgia, que é uma coisa que marca a vida do paciente, de pular parafuso, artrodesar uma coluna, né? Mas mais recentemente também uma paciente que tinha uma dorsalgia que ela não suportava caminhar muito na rua, ela tinha que voltar para casa porque ela morria de dor. Então, é uma paciente que nós fizemos um tratamento com acupuntura, neuromodulação, alguns estímulos, praticamente nem usamos medicamento. E é uma paciente que eu orientei a fazer treinamento simples de core, fazer, não, vai fazer prancha, perdigueiro, coisas simples em casa. Aí, umas poucas semanas depois, não, doutor, eu saí de casa de manhã, voltei de tarde, E não tive e dor. só fui lembrar de dor 5 horas, que eu tava com um pouquinho de dor. Que bonitinho. Eu falei, gente, antigamente, uma ou 2 horas eu tinha que voltar, então eu não conseguia ficar. Então, por quê? Essa paciente, ela tinha dor, mas ela tinha pouco músculo na região de estabilização axial. E assim, vários casos, né? Na verdade, todo dia a gente tem dezenas e dezenas. Então, assim, eu acho que são casos que a gente começa a ver que precisa, de fato, entender, assim, o motivo da dor e o que pode estar influenciando do ponto de vista físico mesmo, muscular, biomecânico, que pode, assim, de um pequeno estímulo que a gente começar a fazer em parceria do paciente ter resultado. E assim, e a gente, respeitando o papel de cada um, né, doutor Pedro Paulo, inclusive o papel do próprio paciente, ele tá, como você mesmo pontuou, sendo essa pessoa ali, o ator principal, né, o protagonista desse processo, a gente consegue resultados extraordinários. A gente realmente, gente, ao longo desses anos, a gente tem vários cases ali, graças a Deus, de muito sucesso. E pacientes, assim, que a gente observa até melhora no exame de imagem. Já que o exame para as pessoas, às vezes, é tão importante, né? A melhora é tão grande que a gente percebe no exame uma mudança ali de uma estrutura, uma reabsorção de um disco, de uma hérnia e etc. E aí, lógico, alívio, né? Da compressão, dos sinais e dos sintomas. Dentro desse aspecto, doutor Pedro Paulo, eu queria, assim, o senhor já citou ali alguns desses tratamentos, dessas técnicas. Hoje, o que assim, de forma mais inovadora, o que a gente tem sido utilizado, né, de procedimento, de técnica para tratamento de dor na coluna? Então, hoje, assim, dentro do tratamento da dor na coluna, esses tratamentos mais de regra minimamente invasivos têm vindo à tona com bastante resultado e sucesso, né? Cito dentro deles os bloqueios neurais, né? Lógico que tudo tem que você estar dentro de um amparo de um ponto de vista não só de um exame, mas também de um exame físico. De você falar, olha, minha suspeita é que essa aqui seja uma dor, por exemplo, de uma questão de faceta. É uma suspeita de faceta. Não, eu estou suspeitando de uma radiculopatia, de uma discopatia, de um outro processo de CIT, de um processo, etc. Né? Então, você vai avaliar o ponto de vista clínico, porque não adianta eu indicar um procedimento, às vezes, não, eu suspeito que é nessa altura da coluna. E, às vezes, a dor é por um outro mecanismo, que não faz sentido. Mas, então, assim, dentro das perspectivas dos procedimentos, hoje a medicina caminha, assim como antigamente se fazia a cirurgia aberta de ponte safena, mamária, revascularização, hoje se faz cateterismo, então, a angioplastia, né, ou hemodinâmica. Então, na coluna, você tem também a possibilidade de fazer procedimentos guiados. Então, os bloqueios neurais, os tratamentos com radiofrequência ou ablativa ou moduladora também é possível ser feito hoje, que é um procedimento que é centro cirúrgico ou guiado por ultrassom ou por radioscopia, mas é um tratamento que você faz, às vezes, que você consegue melhorar ou até eliminar aquela dor do paciente, dali você não é que está tratado, né? Não, nós tiramos a sua dor. Para quê? Para você conseguir fazer exercício, fazer movimento. As posturas. Porque o grande chance de tudo que a gente faz hoje é para pôr a pessoa para fazer movimento. Excelente. Se eu fiz um medicamento, uma técnica, uma acupuntura, ou uma técnica de medicina regenerativa, que é outra coisa que a gente pode falar, ou qualquer coisa que seja, se é para criar uma janela de oportunidade para eu melhorar aquela questão da dor, porque a dor, de fato, É limitante. quando é principalmente crônica, ela não serve para nada. Ela não serve para alertar o corpo que tem alguma coisa errada. Ela só serve para doer. Uma dor aguda, a gente tem que correr para tratar para ela não virar crônica. Perfeito. Então, a gente entendeu o paciente, porque até o sistema nervoso dele muda quando ele vai para uma dor crônica. Ele fica com fadiga, ele fica com depressão, ele fica com ansiedade, muda o humor. Então, a gente tem que correr para tratar. Mas, então, quando a gente olha para o paciente e tem ali a possibilidade de técnicas minimamente invasivas, hoje, dentro daquilo que eu falei, que é o bloqueio, a radiofrequência, a própria acupuntura que fazemos,
que é uma acupuntura que a gente chama mais neurofuncional, Uhum. ou uma acupuntura moderna ou contemporânea, que a gente se baseia pela anatomia e não tanto pelo aquele aspecto dos Uhum. meridianos Os chineses, meridianos. que, Aham. que é o, que é o, que é a Energéticos. questão Aham. mais assim histórica, né, da Aham. acupuntura, que Uhum. tem toda uma importância, mas hoje a gente usa muito mais a questão do exame físico, o exame fisiátrico, o exame ortopédico, Uhum. e ver, por exemplo, também as síndromes associadas, por exemplo, dor miofascial, Uhum. ou, por exemplo, uma neuropatia, e aí a gente consegue fazer uma neuromodulação periférica. A gente Uhum. modula aquele sistema neural através de um estímulo local que vai fazer um efeito à distância e até central. E Uhum. aí você tem que pensar, esse paciente está com dor, ele não dorme direito, ele tem uma maior hipertonia do sistema nervoso simpático. Uhum. O cortisol dele está alto, a adrenalina dele está alta, a frequência cardíaca respiratória está alta. Eu costumo fazer, a gente faz uma estimulação craniana, a gente faz uma estimulação auricular, Uhum. vagal, parasimpática, às vezes eu melhoro esse tônus parasimpático, Perfeito. eu melhoro ali aquela fadiga, aquele cansaço, aquele sono, Uhum. aquela dor, Aquela tensão, aquela né? tensão como um Uhum. todo, que ele estava todo tenso, com medo até do movimento, Uhum. eu começo a liberar esse paciente para poder ir para o movimento. Excelente. Então, assim, as técnicas hoje são muito nesse sentido. Uhum. Lógico, até na cirurgia, que ainda é feita a cirurgia de coluna, hoje também já se tem as cirurgias Sim, endoscópicas, minimamente minimamente invasivas. invasivas. Sim. Então, para o paciente que está disposto a, de Uhum. fato, não, eu quero ser proativo no meu tratamento, Uhum. ele tem muita perspectiva, porque primeiro nós vamos na questão da dor, para melhorar Uhum. a qualidade de vida. Segundo, vamos ver a função e vamos Uhum. ver o que está gerando e vamos lá atrás disso. Uhum. E aí nós queremos melhorar não só a questão de uma imagem, mas queremos melhorar o paciente como um todo. Perfeito. Às vezes ele veio por uma dor, e dali ele Uhum. se despertou, tratou e virou uma outra pessoa, uma outra Excelente. função, porque foi chamado pela Se dor. redescobriu, né? Se E assim, redescobriu. e eu falo muito isso, assim, na verdade, nenhuma dor ela vem à toa, né? Ela vem Sim, para nos ensinar alguma alguma coisa. coisa. Algumas pessoas estão dispostas a aprender, outras pessoas elas não vão querer ler esta cartinha nesse momento, né? Mas se elas quiserem, a gente está aqui para poder Está ensinar. disposto, Tá exatamente. disposto. Gente, disso que o doutor Pedro Paulo falou, essa é uma parte, assim, que eu sou apaixonada, né? Ainda mais pela atuação dele, e eu sei o tanto que ele é cauteloso nesse sentido. A questão da neuromodulação, né, doutor Pedro Paulo? Eu Uhum. costumo brincar que, assim, para os pacientes explicarem, para as pessoas mais leigas também entenderem, é como se a gente tivesse que sintonizar uma rádio, né? Sim. Então, assim, aquele nervinho, ele realmente está acostumado a dar o estímulo doloroso. Então, aquela rádio ali, ela tá sintonizada só no rock, né? Mas, de repente, aquele dia eu queria escutar MPB, eu não queria escutar rock, né? Então, a gente tem que ir lá, tem que ter Uhum. alguém que vai lá e falar, não, Sim. deixa eu mudar aqui essa modulação, porque essa condução neural, ela pode ser passível de ser reorganizada, né? De ser remodelada, que é justamente esse papel da neuromodulação. E aí é importante, isso que o doutor Pedro Paulo falou, gente, a gente lembrar que, assim, mesmo que a gente tenha uma dor na coluna, só que sistema nervoso é um só, né, doutor Pedro Paulo? Uhum. A gente fala do sistema nervoso da coluna, que é o sistema nervoso periférico, mas isso tem tudo a ver com o sistema nervoso central. Totalmente. Então, se eu não trabalhar a cabeça dessa pessoa, que é isso até que o doutor Pedro Paulo trouxe, a gente não trabalha a coluna, e, consequentemente, eu não consigo ter um resultado tão sustentável. Exatamente. E lembrando disso também que o doutor Pedro Paulo disse em relação à questão do sistema nervoso autônomo, que é uma das estruturas que regem ali, né? Nosso corpo como um todo, liberação de hormônio, liberação de Digestão, substâncias de humor, né? tudo. Liberação de Às vezes um refluxo está ligado, a digestão. isso, justamente, substâncias ali que nos auxiliam nessa questão digestiva. Então, assim, a gente trabalhar nesse aspecto de modulação é a gente trabalhar a saúde, né, doutor Pedro Paulo? Saúde. Vivendo hoje na sociedade que a gente vive, que as pessoas estão ansiosas, estão estressadas, as pessoas estão angustiadas. Gente, isso tem repercussão no corpo, não adianta. Então, quando o doutor Pedro Paulo fala isso, são de técnicas que vão olhar para o todo, que elas não vão olhar só para a dor e elas não vão olhar só para o segmento, que é a coluna, elas vão olhar para esse indivíduo, que eu acho Inclusive, que isso é muito importante. Quando a gente modula esse sistema autonômico, né, do sistema nervoso, a gente pode melhorar até a condição de citocinas inflamatórias no paciente. excelente. Reduzir processo inflamatório como um todo. Então, assim, o paciente vai relatar, olha, melhorou meu sono, melhorou aquela irritabilidade, aquela ansiedade. E aí, com consequência, essa percepção à dor acontece. Por exemplo, tem muito paciente que chega assim com uma dor, por exemplo, uma dor na coluna, que é o nosso tema, e ele não suporta que a gente coloque a mão na coluna dele para examinar as costas. E ele está com hiperalgesia ou alodinia, que é uma sensação ou de muita dor, ou um toque, algo não doloroso causar uma dor. Então, assim, é uma reação hiper exacerbada. E aí eu tenho o quê? Que dessensibilizar o paciente. Perfeito.
nessa dessensibilização, a gente pode lançar mão da neuroestimulação, neuromodulação, que pode ser tanto por via periférica ou via central também, que é outra coisa. Tem estimulações que a gente pode fazer na região do crânio, né? Ou com estimulação de corrente elétrica ou magnética. E você pode, em alguns casos, fazer dessensibilização. Hoje também a gente tem usado a fitoterapia e terapia com suplementação com fitocannabinoides. Isso é para todo mundo? Não. Mas, assim, é recurso que a gente não tinha, por exemplo, muito comumente há 20, 30 anos atrás. E que hoje a gente tem E hoje a gente disponível. tem. E outra coisa, a gente tem, além daquela hora que eu te falei da cinesiofobia, que é o do movimento, hoje a gente tem vivido uma questão de muito medo de medicamentos. Assim, não, assim, talvez por ter feito um uso muito exacerbado no passado de anti-inflamatórios, analgésicos, opioides, e ter tido muito problema com efeito colateral, mas às vezes hoje o paciente fica com um pouco de medo de remédio. Não que a gente, também assim, o remédio a gente sabe que é uma faca de dois gumes, que pode ter os efeitos colaterais ou as questões deletérias, mas às vezes, se tratando de uma dor que está em diálogo aguda para crônica, pode ser que para a gente conseguir colocá-lo para fazer exercício em alguns dias ou semanas, eu tenha que usar um remédio certo, na hora certa, para fazer uma dessensibilização do sistema nervoso central inflamatório, para que a gente possa. Então, assim, confiar no trabalho do médico, na equipe, e lógico, a gente vai conversar, discutir, porque, lógico, tive efeito colateral, tive alguma questão, a gente ajusta, troca, tira, não pode ficar passando mal no tratamento. Perfeito. Mas, às vezes, também tirar um pouco desse medo de certas ferramentas, porque às vezes são ferramentas importantes, já que o meu fim é colocá-lo no movimento pleno. Excelente. Então, assim, na independência funcional. Então, às vezes, num primeiro momento muito agudizado, que a gente não vai conseguir, até vocês, não, vamos usar uma técnica, mas o foco já é, assim que puder, ir para o movimento. Então, nós também temos esse alinhamento mental do mesmo jeito. O mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. Gente, e vocês perceberam que a gente está caminhando para o mesmo fim, né? Assim, tanto o doutor Pedro Paulo quanto eu e quem também nos acompanha sabe que a gente defende muito isso. A gente está o tempo todo falando de movimento, porque o que a gente quer é devolver para essa pessoa essa saúde em movimento, essa independência das suas atividades e sem nenhum tipo de limitação. E aí, essa é a minha outra pergunta também, doutor Pedro Paulo, em relação a essa questão da fisiologia do exercício, né? E o próprio papel da nutrição. Sei que o senhor também estuda muito isso. A gente sabe que tem ali alguns alimentos que são pró-inflamatórios e que muitas vezes, como você mesmo disse, eles vão auxiliar nesse processo da inflamação sistêmica. A gente sabe que hoje também o intestino tem total a ver nesse processo de inflamação sistêmica que precisa ser modulado. Hoje, como é que o senhor encara isso, assim, essa questão nutricional e a própria questão do exercício nesse manejo da dor na coluna? Eu costumo falar que, assim, quando eu formei em medicina há 17 anos atrás, a gente estudava para passar remédio. E hoje a minha maior prática é tentar fazer o corpo fabricar o remédio. Então, falando assim de uma forma de brincadeira, mas com muito fundo de verdade, eu falo que o organismo é uma guerra meio maniqueísta entre o bem e o mal. É músculo tentando produzir ali no movimento citocinas, né, que são as miocinas, que têm um efeito anti-inflamatório, tem um efeito contra câncer, Alzheimer, e uma série de condições como inflamação, aterosclerose, demência e tal. E a gordura, ou esse aspecto inflamatório do intestinal, ou da dor, tentando ali fazer o efeito do mal. Então, o que a gente costuma falar? A gente precisa ativar o lado bom para ele produzir. Perfeito. Então, assim, quando o paciente chega para nós, não que eu vou categorizar que ele está assim, esse alimento inflama ou esse não inflama, porque isso é muito particular. Existe um grupo de alimentos que a gente fala que quando estão muito em excesso, e o paciente, às vezes, por exemplo, está ingerindo, vou dar um exemplo, né? Muito açúcar, muitos alimentos refinados, processados, açúcar, farinha de trigo, e esse paciente você já vem com uma esteatose hepática, uma pré-diabetes, uma hipertensão, uma doença metabólica, uma síndrome metabólica. Esse paciente ele já tem aquele perfil meio inflamado. Então, o PCR, a ferritina muito alta, a homocisteína. Então, não é que um alimento ou outro alimento isoladamente é inflamatório, porque tudo depende desse balanço. Sim. Então, o que é importante? Às vezes, uma pessoa que está num bom balanço do ponto de vista energético, de treino, dieta, ele alimenta com esse, entre aspas, alimento que é dito como inflamatório, e aquilo ali entra dentro de uma conta e tá aquilo tudo ali bem. está tudo bem. Mas o indivíduo que é muito já obeso, sedentário, com aquele aspecto do processo metabólico ou inflamatório, e ele está com essa ingesta desses grupos alimentares que tem um efeito mais calórico, né, mais
até de ativação mesmo intestinal, de piorar essa microbiota. E aí outra coisa que eu já vou citar nesse contexto, até mais do que a inflamação, uma eventual disbiose, um supercrescimento bacteriano intestinal. E aí eu preciso associar, às vezes, um nutrólogo ou uma nutricionista ter esse olhar também para essa questão não só do alimento isoladamente, não, mas do contexto geral. De eu melhorar essa condição inflamatória do meu paciente. Reduzir a esteatose hepática, reduzir a circunferência abdominal, ativar esse músculo, para esse músculo ter a função endócrina. Para ser positivo, né? Parácrina, autócrina. Então, assim, para esse processo começar a ir para um superávit de exercício, né? E aí eu começo a tirar o paciente de um ciclo ruim para um ciclo bom. E aí isso ajuda na dor. Essa é a grande questão, porque antigamente a gente não olhava muito isso, olhava na questão da obesidade e pensava assim, a coluna vai se prejudicar com esse excesso de carga. De peso. De carga de força. Tá carregando 20 quilos a mais de força. Mas o problema é que hoje metabolicamente a gente pensa não só na questão da carga do peso, mas que aquele processo daquela gordura vai produzir as adipocinas, que é o processo que vai aumentar o processo inflamatório químico mesmo lá na coluna, na coluna e no sistema. Excelente. Então, assim, hoje esse olhar é um olhar que a gente tem há não muito tempo, assim, relativamente. Talvez 10, 12, 13 anos. Então, assim, olhar para o músculo, olhar para a gordura, olhar para esse sistema como algo muito importante do ponto de vista de saúde global, mas na saúde da dor, né? Então, um paciente que tem o mesmo quadro, por exemplo, da dor na coluna, mas tem também osteoartrite, que antigamente era osteoartrose, mas é uma doença inflamatória, se ele começa a equilibrar esse quadro como um todo, desse processo todo inflamatório, ele melhora as dores até nas mãos. Nas mãos. Então, a própria rigidez, né? Rigidez. Então, é algo, às vezes, que você vê que começa do intestino, vai para o lado sistêmico que vai refletir na dor. Então, não tem como hoje tratarmos dor sem falar disso. Né? Excelente, excelente. E assim, gente, é muito importante isso que o Dr. Paulo está trazendo. Quando a gente fala, ele citou alguns nomes aqui que talvez para algumas pessoas isso é novo, né? A própria disbiose é algo que a gente também estuda há muito tempo, mas isso assim, muito tempo nos últimos 10 anos, né? Que a gente vem batendo mais na tecla em relação a esse tipo de alteração que influencia em todo um quadro de dor. A gente está falando especificamente da dor na coluna, mas influencia em dores em diferentes regiões do corpo desse indivíduo. Gente, a gente lembrar assim que nosso corpo é feito para dar certo. Então, assim, eu tenho um equilíbrio de bactérias boas, como o Dr. Pedro Paulo mesmo falou, no intestino, o equilíbrio que deve acontecer com as bactérias ruins, porque bactéria não é ruim, né? Tem umas que são boas, tem outras que são. Tem as do bem e as do mal. O que a gente tem que fazer é estar em equilíbrio das duas. Porque se isso gera um desequilíbrio, que é a famosa disbiose, aí a gente aumenta a permeabilidade desse intestino. Então, aumenta a inflamação. Aumenta a inflamação, essa pessoa já não consegue absorver os nutrientes. Mas eu me alimento super bem, mas às vezes você não está absorvendo o que você precisa para você ter saúde, né? E aí, consequentemente, você está promovendo inflamação, você está promovendo doença. Então, assim, esse olhar atento, e aí por isso que a gente fala muito da medicina integrativa, né, doutor Pedro? Da abordagem regenerativa, que aí entra essa equipe multidisciplinar, cada um no seu papel. E de forma honesta, né? Falando de algo, assim, realmente de princípios de alimentação, exercício, sono, controle de estresse, e não, assim, que eu preciso de repouso, suplementar um hormônio tal, uma vitamina tal, a qualquer custo. Nós estamos falando de uma medicina integrativa bem raiz mesmo, né? Alimentação, sono, descanso, exercício, controle das emoções, evitar intoxicações ou drogas exógenas, excesso de consumo de açúcares, drogas, cigarro, etc, né? Então, realmente é isso. Acho que ter esse olhar, de fato, se preocupando como um clínico, né? Que olha para o paciente desde uma questão intestinal, de uma questão metabólica, glicêmica, lipídica, mas que no final a gente vai ajudar até nas dores dele. Excelente. E a gente fala muito hoje dessa escassez, doutor Pedro Paulo, assim, do profissional que olha para a pessoa, né? Sim. Hoje, todo mundo fala, antigamente tinha um médico de família, né? Hoje as pessoas sentem falta desse profissional da família. E até um papel, assim, o doutor Pedro Paulo me conhece, eu como fisioterapeuta tenho me colocado muito nesse papel ali de clínico, né? Assim, mesmo que muitas coisas, eu não vou intervir, lógico que vou precisar do doutor Pedro Paulo para isso, mas a gente poder levantar esse questionamento do paciente. Você já parou para pensar como é que você está dormindo? Já parou para pensar como é que seu intestino está funcionando? Né? Porque isso tem a ver com sua dor. O paciente até assusta, fala assim, como assim? Ninguém nunca me falou isso, né? O médico só passou uma ressonância, como você mesmo disse, passou um exame, só passou um remédio e ele não falou nada, não perguntou de sono e etc. Então, essa visão, gente, ela já é real. A gente já tem profissionais
E o Dr. Pedro Paulo é um deles que já vem com essa abordagem diferente e já vem com essa conduta diferente e com essa valorização de que todo mundo é responsável, inclusive o Sim, paciente. ele co-participante. Co-participante. E aí essa é uma outra pergunta, assim, qual que hoje você falaria que seria o papel da educação do paciente, Dr. Pedro Paulo, hoje para o resultado, né? Então, toda vez que a gente faz um tratamento da dor, o primeiro pilar chama-se educação em dor. Por que que é educação? Porque quando você manda o paciente fazer algo, ou obriga, você tem que fazer exercício. Como assim? Você não manda em mim. Não existe mais isso, porque antigamente é isso, né? Então não funciona. Então tudo a gente explica, e essa narrativa que a gente passa aqui, falando até do ponto de vista científico, inflamação, citocina, lógico que a gente traduz de forma mais Muito simples. palatável para o paciente, é por quê? Porque se ele vê que tudo isso funciona, de fato funciona, ele fala assim, uai, faz sentido. Gostei disso, eu não sabia que o meu músculo produzia remedinho. Então é o seguinte, eu gostei, eu vou fazer porque eu entendi que é bom. Então, assim, é muito mais fácil você explicar, educar, e ele fala, olha, agora eu entendi porque que dói. É isso, esse músculo está fraco, preciso fortalecer. Então eu vou participar, porque assim, você não pode impor nada, mesmo que seja bom para a pessoa, mas ela tem que entender o processo. Quando ela entende o processo, é mais fácil dela participar. Ainda tem os que não querem. Sim, sim. Ainda falam, eu quero um milagre, mas eu preciso que você me ajude, que você é o principal interessado. Excelente. Então, assim, o processo de educação é o primeiro, porque ele precisa do que o paciente vai entender e vai ajudar e vai corroborar com tudo. E aí é uma educação consciente, né, doutor Pedro Paulo? Eu falo isso, assim, que na verdade um dos nossos grandes papéis, gente, eu acho que isso, independente da profissão que a gente tá, é a gente ser professor mesmo. Professor. Porque, assim, a gente vai sentar mesmo, igual um aluninho mesmo, explicar ponto por ponto por que que aquilo é importante. E, assim, nós estamos explicando por que que aquilo é importante para ele, né? Pra ele, assim, então, é o mais louco isso. Porque, assim, mas é traduzir para ele a necessidade. Traduzir para ele a necessidade. É o despertar, né, doutor Pedro Paulo? Eu acho que a gente fala muito nesse sentido. E, doutor Pedro Paulo, assim, dentro desse aspecto, o que hoje é comum de você enfrentar de dificuldade no consultório, assim, hoje em relação especificamente aos pacientes? Olha, uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, mas com toda essa gama de procedimentos, às vezes é um pouco o imediatismo do paciente, tá? Dito exemplos. Por exemplo, a pessoa tem dor há 2, 3, 4 anos. E às vezes ela faz uma primeira sessão, uma segunda sessão, começa a fazer atividade, movimento, né, acompanhado com vocês, e depois o pessoal da educação física numa fase mais a posteriori, nessa transição, e às vezes, depois de 2, 3 semanas, o paciente já teve uma melhora ali de 60%, 70%. E a dor dele é há 4 anos. E ele fala assim, doutor, nossa, eu tô gostando demais desse tratamento, mas ele é um pouco lento, né? Eu falo assim, lento? Você tem uma dor há 4 anos e tem 2 semanas que você está aqui, já fez 2 ou 3 ou 4 intervenções e já melhorou 70%, 80%. Então, às vezes, o que eu digo? A gente está indo na causa, estou indo na raiz. Se eu fizesse aqui uma infiltração, um bloqueio, um anestésico, um remédio ali que tirei a minha dor, mas você não está participando ativamente no processo, não está indo na causa, resolve rápido, volta rápido. Perfeito. Aqui eu estou modulando, estou fazendo um estímulo que o seu corpo vai responder, estou indo na alimentação, estou indo com suplemento, estou indo com fitoterápico, estou indo com movimento. Então, assim, ele está por um processo, mas ele também está indo na raiz. Quando ele resolver, provavelmente ele vai resolver de forma que ele não vai querer voltar rápido. Excelente. E aí só vai voltar se você descuidar ou se tiver outra situação. Então, o que eu falo para o paciente, que às vezes as dificuldades que hoje nós temos, muita ansiedade, outra coisa que a gente tem dificuldade, muito aspecto emocional, que é algo que até pouco tempo, eu até diria que talvez hoje ainda não é muito visto. Eu falei aqui que eu sou da acupuntura mais neurofuncional, mas eu vou falar de algo que é da filosofia ou da história da acupuntura, porque a medicina chinesa de 3, 4 mil anos atrás já falava dos aspectos psicoemocionais, das dores relacionadas a medo, a preocupação. Isso é algo que eu acho interessante, porque há 4, 5 mil anos eles tiveram essa visão sem nenhuma tecnologia e ver que uma tensão, uma preocupação, algo que eles só não sabiam explicar dessa forma, né? Que algo no meu córtex vai responder e vai mandar uma contração, uma tensão pro meu corpo, né? Pro meu corpo, isso, né? Para a minha região mandibular, o apertamento, o ombruxismo. Então, eles não sabiam, mas eles sabiam que a emoção, os aspectos do emocional influenciavam no meu corpo. E a gente, há pouco tempo, a gente nem se atentava para isso. Perfeito. Então, assim, é outro ponto, que às vezes uma psicóloga vai nos ajudar. Excelente. Ou algum terapeuta, ou físico que está ali vendo a pessoa, não, estou bem, mas aí vocês detectam, não, o que foi?
tem um choro, tem uma tristeza, aí você vai ver, tá com luto, tem Uhum. alguma questão mal resolvida, o médico vai ver, mas Uhum. alguém tem que ver, da essa Sim, equipe, e aí de conversar e mandar para quem resolver. A sim. questão não é que a gente tem que ser Deus, né? Um faz isso, o outro não pode, mas a gente tem que agir todo mundo como facilitador de um tratamento, e cada um vai Uhum. fazer os seus procedimentos, e aí, à medida que um outro detecta alguma área, fala, não, nossa, tá Preciso muito pedir claro, ajuda. eu vou pedir É. a sua ajuda, que Uhum. você me ajude, mas isso é um fato importante, nós vamos ter que Uhum. cuidar. E aí, uma coisa que a gente precisa resgatar, Uhum. esse olhar para esse aspecto também das emoções e da Excelente. saúde mental. Excelente, excelente. Bom, gente, diante de todo esse bate-papo enriquecedor, maravilhoso, doutor Pedro Paulo, muito Legal. obrigada mesmo. Eu acho que tem alguns pontos que a gente pode deixar aqui de observação e que vocês anotem, que vocês, assim, comecem a observar no seu dia a dia, né? Eu acho que é importante a gente estar com um profissional que realmente olhe para a gente, olhe para as pessoas, não só olhe para a sua coluna, não só olhe para a sua Sim. dor. Busque profissionais, gente, que vão ter essa atenção, que vão escutar você, vão Uhum. realmente ali tentar entender o contexto que está envolvido. Outro aspecto, eu acho que é essa abordagem multidisciplinar, mas que todo mundo se comunique, Se porque ninguém está comunicar de ali fato. como dono da verdade, né, doutor Pedro Sim. Paulo? A gente está ali para poder trocar, para poder conversar, para Uhum. poder mudar quando for necessário, porque como ninguém está aqui como um impositor, nossa, eu acho que talvez esse caminho aqui então não está sendo legal, vamos mudar um Uhum. pouco, vamos voltar um pouquinho, diminui um pouco ali a dose, e assim, Uhum. a gente conseguir ter essa liberdade é muito Sim. importante. A gente entender, gente, que o objetivo de todos nós é descobrirmos a causa das dores, e Sim. não simplesmente só ir na dor, né, doutor Pedro Uhum. Paulo, e tentar resolver essa dor, porque eu sempre falo isso muito em aula, e aí vou reiterar isso aqui. Eu brinco que num crime, quem grita é a vítima, né, doutor Pedro Paulo? Uhum. E aí eu vou lá e vou acolher a vítima, mas eu Uhum. preciso descobrir cadê o bandido. Para Porque se poder. eu não descobrir cadê o bandido, eu não resolvi o crime, Continua fazendo a né? coisa errada. Esse cara vai continuar ali fazendo Uhum. mais vítimas. Então é Sim. mais ou menos isso que eu acho que é nosso papel em Verdade. relação às dores, é a gente entender que a vítima, eu preciso acolher essa dor, eu preciso Uhum. acolher esse indivíduo, mas eu preciso estar disposto a encontrar a causa dessas dores. Uhum. E como o doutor Pedro Paulo enfatizou, tem muitas questões dentro desse modelo biopsicossocial, que a gente está falando da parte biológica, da Sim. parte psíquica, da parte ali da interação desse indivíduo no ambiente, Uhum. e essa parte ali mecânica, né, doutor Sim, Pedro Paulo, total. que é algo muito importante, porque hoje a nossa vida, ela não favorece algumas coisas, ela Uhum. favorece demais outras coisas. Então a gente está tendo ali repercussões no nosso corpo, não tem jeito. Sim. E o último aspecto, gente, qual que é o segredo do tratamento de dor na coluna, doutor Pedro Paulo? Olha, o grande segredo que eu vejo é o seguinte, é classificar e entender bem essa dor. Primeiro, se ela é mais aguda, se ela é crônica, porque assim, se é uma dor crônica e eu só olho para a coluna, eu estou falho. Provavelmente eu não vou conseguir desensibilizar, tratar os outros aspectos, principalmente pelos aspectos da neurologia mais central ou essa questão meio sistêmica mesmo, né? Uhum, Os efeitos centrais da dor, tá? Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho muito importante é o famoso tratamento multimodal. Esse é o ponto. Então, assim, não adianta eu falar assim, eu vou te resolver com essa injeção, ponto. uhum, Ou esse remédio, ponto. Ah, vai ser com pilates, uhum, ponto. Não, uhum, você vai fazer hidro, ponto. Não. uhum, Talvez é o seguinte, vê as deficiências biomecânicas. uhum, Vê o aspecto, vai ser necessário um medicamento, qual medicamento? uhum, Vamos fazer um estímulo periférico através de um agulhamento. Um uhum, agulhamento a seco, vamos fazer uma acupuntura neurofuncional, uhum, vamos fazer, por exemplo, uma terapia com fitoterápico, com alimentação, melhorar o sono. Então, eu estou abordando o indivíduo por várias frentes, ou uhum, de vários modos, ou também chamado de multimodal. uhum, Então, quando eu faço eu acho que esse é o segredo, uhum, essa abordagem, não só multiprofissional, mas multimodal, por uhum. várias frentes, atacando. Onde eu preciso, eu enfraqueço esse inimigo, esse Esse elemento, esse bandido. bandido aí. Uhum, E aí, ou seja, é uma questão postural, esse músculo tá fraco, mas tem também o aspecto do estresse, do sono. uhum. E aí eu abordo de várias formas. E eu não preciso dar um remédio para cada aspecto. Excelente. Pode ser um aspecto de uma terapia, um aspecto que é um fitoterápico, um aspecto que eu vou fazer um procedimento na Uhum, coluna, uhum, mas aí tem que ter um movimento, um uhum, exercício. E uhum, aí eu atuei por 4, 5, 6 aspectos uhum. que no final eu vou ter o sucesso. Qual desses que deu certo? Todos deram certo. É um Perfeito. time É um time. trabalhando junto, dando o resultado. Quem vai sair satisfeito é o cliente. E o objetivo é um só, né? Restabelecer É, movimento, restabelecer função, né, sim, doutor Pedro Paulo? resolver. E assim, a gente reorganizar esses padrões de movimento, que é a repadronização funcional, ela vem para somar nesse processo e para auxiliar esses Sim. nossos pacientinhos
para eles poderem ter qualidade de vida e saúde. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Muito obrigada, doutor Pedro Paulo. Tamo junto. Excelente, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente aqui se divertiu pra caramba. Legal. Muito obrigada a cada um de vocês que acompanharam mais esse podcast. Obrigada, doutor Pedro Paulo, mais uma vez pelo convite. Tamo junto. Teremos outras oportunidades para trocar bastante, porque para sugar mais desse rapaz. E, gente, mais uma vez, reitero aqui o convite. Nos sigam nas redes sociais, @INQ Academy, @Instituto Naves Queiroz. Compartilhem com o pessoal. Sigam também o perfil do Dr. Pedro Paulo Prudente. Qual que é aí? DR Pedro Prudente. Doutor Pedro Prudente. Doutor Pedro Prudente. É um prazer poder trabalhar com esse rapaz. É um prazer conhecer esse médico excepcional. E quem precisar, podem contar com a ajuda nossa para cuidar da sua saúde. Isso, Obrigado, tamo junto. doutor. Obrigado, viu? Tamo Valeu. junto. Deus abençoe. Tamo Até a junto. próxima. Valeu. Tô aberto a novos convites. Muito obrigado mesmo. É um prazer, é uma alegria que quando a gente faz com propósito, algo que a gente gosta, algo que a gente vê a diferença na vida das pessoas, a recompensa não é só um retorno daquilo que a gente, logicamente, trabalha, mas é todo esse histórico de resultados, de respostas, satisfação e a gente fazer a diferença, né, na vida das pessoas. Com certeza. Tamo Obrigado, junto. doutor Obrigado, Paulo. viu? Tamo Valeu. junto. Deus abençoe. Tamo Beijo, junto. pessoal. Até a próxima. Obrigado.